Olá, gente, boa tarde, bom dia, né? E boa noite para quem vai assistir esse vídeo. Agora é mais ou menos meio-dia e meia, quase 1 hora da tarde. E hoje eu vim gravar um vídeo diferente. Como eu tinha dito no último vídeo, né, que eu postei, eu ia contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Primeiramente, eu vou começar aqui dizer que eu sou uma pessoa que eu respeito muito todas as religiões. Não estou aqui para contar historinhas no YouTube, mimimi no YouTube. Como eu vejo muitos canais aí, gente, brincando com isso, brincando com essas coisas, sabe? Uma coisa muito séria. E assim, eu sei que vai ter gente que não acredita, vai ter gente que, como já aconteceu na minha família também, pessoas que não acreditam por causa de religião, às vezes a religião da pessoa não acredita nessas coisas. Eu acredito sim, eu sempre acreditei nessas coisas, né? Porque isso já vem comigo desde criança, né? Mas o caso que eu vou contar aqui não é o que aconteceu quando eu era criança, eu já era adulta, já era mãe. E é uma parada assim, gente, meia... É uma parada séria, né? Eu sou uma pessoa que eu respeito muito a espiritualidade. Eu acredito sim que a vida não é só isso aqui. Deus tem preparado muitas coisas ocultas. É que Deus, ele não revela nada para as pessoas. Os planos de Deus são ocultos, né? O que acontece no mundo espiritual é oculto, gente. Então, não é a todos que Deus revela essas coisas, não. Eu tô gravando aqui no quarto do Lu, porque meu filho tá lá na sala e tá assistindo o vídeo, com certeza vai entrar no fundo desse vídeo aqui. Então, gente, vocês não reparem nessa baguncinha aqui, não, porque a pessoa aqui, ó, demora um século para arrumar a cama, né? Então, bora lá. Vamos começar para não ter muita enrolação. Já vai deixando um like se você gosta de histórias. E o que eu vou falar aqui para vocês é uma história verídica, aconteceu realmente, que nem eu falei, não é invenção para ganhar visualização, não é mimimi. E respeito também quem não acreditar, né? Respeito quem tem uma outra opinião, tá, gente? Mas o que eu contar exatamente aqui é uma história real. Quando meu filho Lucas completou 1 ano de idade, ele estava perto de completar 1 ano de idade, ele começou, gente, a ter uma febrinha, sabe? Uma febre. Aí, tudo bem, né? Porque quando a criança ela é bebê, né? A criança, assim, qualquer resfriadinho, se pegar uma friagemzinha no chão, qualquer coisa, ela já fica meio doentinha, né? E na época ele tava nascendo os dentinhos. Então a gente assimilou que era a dentição, né, dele, né? Que tava dando aquela febrinha. E aí eu fiquei observando, né? Passou 2 dias, 3 dias e ele tinha aquela febre. Só que a febre dele era uma febre que ficava assim. Vinha um dia, aí passava o dia inteiro, ele ficava sem febre. Aí vinha à noite. E aí eu fiquei observando e tal. E eu comecei a observar, porque mãe, né? As mães, né, gente? A gente que é mãe, se você é mãe, né? Você sabe, né? Tudo que é anormal no seu filho, você vai perceber, né? Se ele acorda bem-humorado, se ele acorda com dor, principalmente quando é bebê, né? Que o bebezinho, ele não fala, né? Ele vai chorar, vai ficar abusadinho, né? E aí ele começou, um certo dia, eu lembro que eu fui dar banho nele, e aí eu fui mexer no pescoço dele. Eu fui mexer no pescoço dele, e eu lembro que eu virei o pescoço dele assim, ele chorou. Sabe, se pegar a cabecinha assim. Eu fui dar banho nele na banheirinha, aí eu lembro que eu virei o pescocinho dele assim, ele chorou. Aí tudo bem, eu pensei que é porque eu tinha pegado, né, no pescoço dele assim, e virado assim, não sei. E aí, um outro dia, eu fiquei observando. Aí um outro dia, eu fui, ele ia deitar, ele nunca queria deitar do lado de cá. Ele sempre só queria deitar por esse lado. E quando eu colocava ele assim, ele chorava. Tipo, se eu mexesse na cabeça dele, ele chorava, né? Aí foi passando uns dias, e aí a febre dele começou a vir com mais frequência. Em vez de vir só uma vez no dia, vinha
agora, aí passava 3 horas, já vinha de novo, aí ele tomava dipirona, aí passava 3 horas, vinha de novo. E eu comecei a perceber que ele começava a ficar muito abusadinho, muito chorão, né? Muito choroso, né? Começou a dar aquela febre. Com 2 dias que ele tava com essa febre, eu levei ele no médico, eu levei ele no pronto-socorro, que tinha lá perto da minha outra casa, lá onde a gente morava. Chegando lá, o médico examinou ele e falou pra mim, mãe, eu acho... Não, aí nisso eu falei pro médico, quando eu mexo no pescocinho dele, dói, né? Eu acho, aí ele não quer virar o pescoço. Aí ele falou assim, ele examinou tudo, colocou a mão, olhou a garganta, tudo. Ah, mãe, ele tá com torcicolo. Até eu questionei na hora, gente, porque eu pensei assim, criança de 1 ano vai ter torcicolo, né? Como é que cura torcicolo de uma criança de 1 ano? Mas, né, o médico tava falando, a gente voltou para casa. Ele passou uns remédios e eu continuei, né, dando os remédios. Só que a febre não abaixava. Cada vez mais a febre dele aumentava. Cada vez mais a febre ficava mais e cada vez mais alta, sabe? Mais alta. E ele choroso e abusado, e não queria comer, não queria mamar. E nisso foi passando os dias. Eu levei ele, depois desse pronto-socorro, eu levei ele ainda em 3 médicos. 3. Um falava que era dente, o outro falava que era porque estava com a gargantinha inflamada, o outro falava que era... Gente, eles inventavam um monte de coisa e nenhum dava solução, só enfiando remédio no menino e nenhum dava essa solução. Aí o meu esposo, né, na época, ele tinha um plano de saúde, que era um plano de saúde que a empresa tinha disponibilizado para ele, e a gente fazia parte do plano de saúde dele. Aí eu falei para ele, olha, eu vou levar ele, e esse plano de saúde, gente, era na Barra Funda. Lá perto do... Barra Funda. Lá perto de... Sabe o estádio da Barra Funda lá, o estádio, como é que é o nome do estádio? Morumbi? Não, de futebol, é lá perto. E a gente morava no Taboão da Serra, gente, 2 horas de ônibus. E aí eu falei pro meu esposo, eu vou levar ele lá, porque lá tem pediatra, né? E vamos ver o que vai dar. Chegando lá, gente, o lugar lotado. Gente, olha, lotado. Eu fiquei lá o dia inteirinho com esse menino chorando, com febre. Mas eu tinha que passar com a médica lá, né? Aí ela mandou ele fazer uns exames, ela mandou eu passei, falei, né, a situação dele e tal, e ela mandou ele fazer uns exames de sangue. E os exames lá, quando ela pedia com urgência, lá era bom por isso, porque o exame de sangue não precisava levar 1 ou 2 dias. Assim que ela pedia urgência no exame de sangue, já saía o resultado depois de 2 horas, né? E aí ela pediu esses exames, eu fiquei lá com ele, eu me lembro, gente, eu me lembro que, nossa, era um sofrimento, meu Deus do céu. Meu pai do céu, mas Deus ele tem um propósito para nós, né? Só voltando aqui um pouquinho, antes de acontecer tudo isso com meu filho, eu não era uma pessoa muito... eu não era muito crente a Deus, eu acreditava em Deus sim, mas eu não gente, eu era uma pessoa assim que pra mim tanto faz como tanto fez, sabe? Eu não agradecia como eu faço hoje em dia, como eu rezo, como eu peço a Jesus que abençoe, como eu falo, até pessoas que eu nem conheço, eu peço saúde, peço, sabe, tranquilidade, paz. Eu não tinha uma intimidade com Deus como eu tenho hoje em dia, antes desse acontecimento com meu filho. E depois disso aí, é que nem tem aquele ditado, né? Se você não aprende no amor, você aprende na dor, né? E depois disso aí, gente, eu nunca mais deixei de conversar com Deus, de agradecer tudo que Ele põe na minha vida, inclusive as dificuldades, porque eu não só agradeço só as coisas boas, eu agradeço até as dificuldades, porque eu sei que aquela dificuldade que Deus me deu, era para lá na frente eu entender, eu ter algum entendimento de alguma coisa, e essa história do meu filho foi isso. E aí, né, voltando à história, para não ficar o vídeo muito comprido, eu levei ele nesse lugar e a médica pediu os exames. Ela me pediu, depois de 2 horas eu fui lá, busquei os exames e mostrei a ela. Quando ela olhou os exames, pela cara dela, você já olha para o médico, que você já vê que o médico já está abismado. Aí ela falou, mãe, deita ele aqui na maquinha aqui. Aí ela deitou, olhou o pescoço. Nisso, eu lembro que tinha 3 glândulas no pescoço dele aqui, ó.
Glândulas é aquela bolinha, né, que fica aqui no pescoço. Aí ela fala assim, mãe, eu vou ali, vou pedir opinião de um outro médico, porque tinha um outro médico na sala do lado, que também era pediatra, e ele estava atendendo, ela falou, vou pedir opinião para esse outro médico. E aí ela foi, chegou lá, os dois médicos ficou cochichando, né? Eu já fiquei com medo, né? Eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, então, né, vai dar ruim. E aí ela chegou para mim e falou, olha, você vai pegar o seu filho agora e vai levar ele para ser internado imediatamente, porque o seu filho está com um abscesso no pescoço, que seria o quê? Era um pus, era como é que fala, gente? Um caroço benigno, graças a Deus que era benigno. Até então, saber que era benigno, ele teve que fazer vários exames, porque pensaram até que ele tinha câncer, né, pelas glândulas. Eles fizeram exames para ver se ele tinha câncer, fizeram um monte de coisa para ver se ele... Gente, era muito exame meu filho fez, muito exame. E ela falou, ele vai para o hospital... Não, vocês vão tentar no hospital da sua cidade, que seria o Hospital Geral, da onde a gente morava. Foi onde eu nasci. Onde o Lulu nasceu, né? Lá, eu passo lá, eu sempre falo. Lá é um lugar que me deu alegrias e tristezas nesse hospital. Porque lá o Lulu nasceu e lá a minha mãe morreu, né? O último dia que eu vi a minha mãe estava internada lá e ela já não respondia mais ao tratamento, a minha mãe, gente, ela teve derrame, né, na cabeça e nasceu um coágulo na cabeça dela. Quando eles já descobriram, né, já era muito tarde, né? Quando eles tentaram abrir para poder fazer cirurgia, para drenar, já era muito tarde, não deu mais para fazer isso, ainda drenaram tudo a cabecinha dela. Quando eu fui visitar, ela estava com a cabeça raspada, com aquele dreno, mas ela não respondeu mais aos estímulos dos médicos. Ela teve, como é que fala, meu Deus? Ela teve... Quando a pessoa, ela não... eu esqueci agora. Quando a pessoa, ela não responde, o cérebro não responde mais nada, né? Ela morreu, que nem a médica falou pra mim. Pra nós, a sua mãe está morta, mas os órgãos dela ainda funcionam, né? Então, a história da minha mãe também é muito bonita, né? Qualquer dia eu conto pra vocês. A gente doou os órgãos da minha mãe, né? Foi uma doação de órgãos. Ela conseguiu salvar ainda depois, né, de ter passado desse plano para o outro, ela conseguiu ainda salvar 7 vidas, né? Então a história dela é muito bonita e eu me orgulho muito disso, eu me orgulho dela em vida e também me orgulho dela porque eu tenho certeza que ela, se ela pudesse falar, doa todos os meus órgãos, ela doaria, gente, porque minha mãe era uma pessoa muito boa, ela gostava de ajudar todo mundo. Então, a minha mãe, a história da minha mãe é assim, é mais ou menos isso, assim, contando aqui mais ou menos para vocês. E aí, né, voltando à história do Lucas, a gente veio para nossa cidade, né, a gente saiu da Barra Funda e veio, e eu acabei indo, ela falou assim, ó, você tem que ir no pronto-socorro para vocês poderem ser encaminhados para o hospital poder internar o seu filho. E o estado dele é grave. O estado dele é grave, isso tem que ser feito agora, exatamente agora. Eu me lembro que era 6 horas da tarde. A gente chegou aqui onde a gente morava, ia dar 7 horas da noite. E aí eu fui direto no pronto-socorro e falei com uma médica, uma pediatra, e falei assim, ó, meu filho tá aqui, nisso a outra médica escreveu uma carta detalhando tudo que ele tinha. E aí eu cheguei e mostrei a carta e mostrei os exames. Ela falou assim, olha mãe, eu vou ser muito sincera com você. Ou você espera na enfermaria que o seu filho consiga uma vaga no hospital, porque não tem vaga no hospital para a criança, e aí ele vai ficar aqui na enfermaria, e seja o que Deus quiser. E ela falou assim para mim, seja o que Deus quiser. Ou você tenta levar o seu filho no hospital de Itapecerica da Serra. O hospital de Itapecerica, gente, ele era conveniado assim... ele tinha parceria com esse plano de saúde que meu marido tinha. Mas como a médica falou que era pra gente ir na nossa cidade, Itapecerica não era a nossa cidade. Aí ela falou assim, ó, por que vocês não tentam? Como é conveniado, vocês vão lá e tentam, né?
para o seu filho ficar internado. E aí, gente, eu me lembro que eu falei pro meu marido, ó, vamos pegar esse menino agora e vamos, não vamos nem pensar. E a gente entrou no carro e de lá até de lá do pronto-socorro até o hospital eu vim chorando, porque eu já sabia que o estado dele era grave e que ele tinha que ser internado. E eu vim chorando, gente, de lá até no hospital. Aí chegou lá, eu passei, né, fiz a ficha dele e falei assim, ó, eu quero passar com a pediatra e quero que ela olhe esses exames, porque meu filho precisa ficar internado. E aí eu lembro que tinha também, tava lotado. Nossa, naquele tempo parece que o povo tudo tava doente. E aí eu entrei, falei com a pediatra, ela olhou os exames e falou assim, ó, mãe, ele vai ser internado agora. Ele não pode ficar mais esperando, ele vai ser internado agora. E a gente já vai entrar com as medicações para ele poder fazer a cirurgia, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia para drenar. Não, ela falou assim, primeiro a gente vai saber se é benigno ou maligno. Para ele drenar o pescoço, para poder tirar o pus. E aí a gente entrou, eu me lembro, tinha um corredorzão. Gente, parece que eu tô vivendo, assim, eu conto essa história, mas parece que eu tô vivendo aquele momento. Eu lembro que tinha um corredorzão assim e tinha um quartinho assim, um quarto. E lá ficavam as crianças que estavam se preparando para ser internadas. E eu lembro que a gente ficou bem assim perto da porta e aí eles tinham que colocar um acesso, né? Que fala? Acesso? Aquele negócio do braço? Como é que é? Aquele que você coloca para poder pôr a medicação? Soro. Soro, pra pôr soro, pôr remédio, medicação, né? E aí eu lembro que o Lucas, por ele tava muito, assim, agitado, muito agoniado, muita dor, né? Porque ele sentia a dor, né? E muita febre, eles não conseguiam. Ó, eu lembro que entrou um plantão e os enfermeiros tentavam colocar o acesso nele, não conseguiam. Aí tentaram pela mão, não conseguiam. Tentaram por aqui, não conseguiram. E nisso a noite foi passando. E eles tentando, e a noite passando. Tentaram no outro braço, não conseguiram. Aí até que o enfermeiro foi e falou assim, ó, se até amanhã a gente não conseguir pôr, a gente vai ter que raspar a cabecinha dele para poder colocar na cabeça. Aí eu falei, meu pai... Meu Deus, e esse menino chorava, e eu não sabia o que eu fazia, gente. Nesse intervalo, que eu tava lá no meu desespero, né, porque naquele tempo eu peguei uma depressão que eu nem sei como que eu me curei, eu lembro que chegou uma emergência, e eu tava sentada assim, já começou o babado por aí. Chegou uma emergência e veio uma mulher correndo com um bebê no colo. Um bebezinho no colo, acho que ele tinha uns 2 meses. E aí ela gritou assim, ai, meu filho tá morrendo, meu neto tá morrendo. A enfermeira pegou assim o menino e levou assim, gente. O menino tinha engasgado com leite, né, materno. E tava a mãe e a avó desesperada na porta do hospital porque o menino tava engasgado. Aí pegaram esse menino na mesma sala que tava o meu filho. Pegaram esse menino, o menino já tava com a boquinha já toda roxa, levaram, pegaram ele, colocaram numa cama, aí pegaram aquele biongo, né, que fala? Aquele negócio que fecha assim, colocaram e tentaram fazer todo jeito, que eu vi lá, todo jeito eles tentaram, mas a criança acabou falecendo, engasgada. Agora você imagina, né? Você já tá lá no hospital com seu filho, os médicos dizendo que ele está em estado grave. Chega uma criança engasgada e morre na sua frente. O meu psicológico, naquele tempo, ele... Não, parecia assim que eu tava no buraco negro e eu não conseguia sair, eu tentava nadar, eu tentava sair e eu não conseguia. Mas eu sabia que eu tinha que ficar forte, porque o meu filho estava doente, ele precisava de mim. E aí... até que quando amanheceu o dia, que passou todo um vucu-vucu da criança lá que tinha morrido, e nisso eu fiquei na cadeira escutando as enfermeiras cochichando e falando assim, quem vai dar notícia pro pai, pra avó e pra mãe? Quando a enfermeira falou assim, eu vou dar, ela saiu. Gente, até hoje eu escuto o grito da mãe da criança. Ela gritava que ela assombrou o hospital todo. Agora você imagina, né, a dor dessa mãe, né? Ela deu cada grito, ela e a avó,
que até hoje eu escuto, no meu inconsciente eu escuto o grito dela. E aí nisso passou o vucu-vucu, eu fiquei assustado, todo mundo que tava lá ficou assustado. Passou o vucu-vucu, chegou a parte da manhã, trocou de novo o plantão. E aí teve que passar, né? Eles passam, falar, aconteceu isso, para os outros enfermeiros que vão entrar. E aí chegou uma enfermeira. E ela falou assim, mãezinha, não conseguiram colocar o acesso, gente, eu não sei como é que fala, no Lucas, e ele precisa muito tomar essa medicação, porque a cada dia que passa vai se agravando, né? A infecção, que era uma infecção, né, gente? E aí ela falou assim, desse jeito, ó, eu me lembro como se fosse hoje. Senhor Jesus, faça com que eu consiga agora colocar o acesso no bracinho do Lucas. Desse jeito ela falou. Quando ela falou isso, ela enfiou a agulha e colocou o acesso no meu filho. A partir daquele dia, daquele momento, eu falei, meu Deus, como eu fui ingrata a Deus, né? Quantos anos eu fui ingrata a Deus? Ele salvou a vida do meu filho. Ela pediu, porque eu acho que ela era evangélica. Eu acho que ela era evangélica, gente. E ela pediu assim, Senhor Jesus, faça com que eu consiga colocar o acesso no bracinho do Lucas na mesma hora. Coisa que os outros enfermeiros da parte da noite não conseguiram, tentaram várias vezes não conseguiram e conseguiram, gente. E ela conseguiu de manhã. Na hora que ela colocou, ela falou, oh, glória, ainda eu me lembro, ela falou, oh, glória, agora sim o Lucas vai receber a medicação. E aí, meu filho começou a receber as medicações. A gente ficou nessa enfermaria 3 dias. Eu fiquei lá 3 dias com ele. E aí eles mudaram ele para um quarto, na parte de um outro lado do hospital. Porque lá o hospital ele é térreo, ele não é hospital de andar. E aí a gente lá ficava esperando a UTI ter uma vaga para ele, porque eles já sabiam que quando ele drenasse o pescoço, ele ia para a UTI. E aí a gente ficou lá uma semana. E meu filho não melhorava, a febre, eu já não sabia mais o que fazer. Remédio para febre ele não tomava mais, porque não podia mais, porque já tinha tomado muito remédio. E aí, sabe o que a gente fazia, eu e as enfermeiras? Gente, ó, sinceramente, assim, eu quero dar parabéns a enfermeiros que trabalham assim, viu? Porque, olha, eu conheci vários enfermeiros maravilhosos lá, muitas, tanto homem como mulher, que me ajudaram naquela época, as senhoras que chegavam para mim e falavam, mãe, ele tá com febre, aí você, como a gente não pode mais dar medicação, você pega aqueles gases, molha e vai colocando na testa. Gente, eu fazia isso o tempo inteiro. Eu colocava na testa, debaixo do braço, aqui no pescoço, para baixar a febre. Aí dava banho para baixar a febre, porque ele não podia mais tomar medicação, que ele já tinha tomado muitas e não melhorava. E nisso ele, assim, gente, durante 7 dias. 7 dias, meu martírio, foi isso aí. E até que ele começou a inchar de um dia para o outro. Ele começou a ficar inchado e eu comecei a ficar desesperada. Eu falei, gente, não é normal, o meu filho tá inchando. Ele ficou tão inchado que o olho dele ficou bem pequenininho, ele quase não conseguia abrir o olho. E as pernas começaram a inchar e ele começou a ficar todo inchado. Eu falei, meu Deus, isso não é normal. E aí nisso eu fui pegando no pé dos médicos, os médicos entravam e falavam, olha, meu filho tá inchado, meu filho tá com alguma coisa. Meu filho, ele não é normal, a criança ficar inchada. E falando pros médicos, até que eles falaram pra mim, ó, amanhã o seu filho vai ser operado às 10 horas da manhã. E eu naquele desespero, porque eu não sabia mais o que fazia já. E aí, quando foi no outro dia, eu, né, na minha ansiedade, que, meu Deus, eles falaram assim, hoje é a cirurgia do Lucas, então prepara ele, põe a roupinha e a gente vai levar ele pra sala de cirurgia. E aí chegou o dia, aí eu arrumei ele com aquela roupinha, né? E levaram ele para a sala de cirurgia. Aí eu fiquei lá.
2 horas sentada num banco, sozinha, porque lá não podia entrar ninguém, só a mãe. E eles entraram para a sala de cirurgia e eu fiquei lá 2 horas. E eu chorava, e eu ligava para lá para minha casa, eu ligava para minha mãe, eu ligava para minha irmã, e eu ligava para meu marido, e eu chorava, e eu não sabia o que eu fazia, e eu tava lá sozinha, porque ninguém podia entrar. Até que 2 horas depois, e eu achei que a cirurgia dele, gente, era assim, eu achava 1 hora mais ou menos. 2 horas depois ele saiu da sala de cirurgia e o médico ainda falou assim para mim: mãe, quase que a gente não consegue colocar entubar ele, porque a garganta dele já estava muito inchada. O buraquinho da garganta já estava pequenininho, então o cano não entrava. E ele falou assim: quase, mãe, quase que a gente não consegue. Tá, pra você ver como é a mão de Deus mesmo, gente, como é a mão de Deus. E aí operaram o Lucas, ele foi para UTI, e na UTI ele ficou exatamente 25 dias. Quase um mês. Quase um mês. Eu fiquei com ele os 25 dias. Aí eu revezava, né, com a minha mãe ia na parte da manhã, ou a minha irmã. Minha mãe ia, ficava com ele o dia inteiro, ou no outro dia era a minha irmã com o meu sobrinho pequeno. Ela me ajudou muito, né, por isso que eu sou muito grata a ela e a minha mãe. E nada vai pagar, o que eu fizer, nada vai pagar o que elas fizeram por mim. E eu lembro que eu vinha, aí eu tomava banho em casa, comia, dormia um pouco, porque eu não dormia à noite, né? Eu ficava a noite inteira com ele acordada. E aí a minha mãe ia, e de noite eu voltava, ficava a parte da noite. E assim foi durante os 25 dias, gente, com meu filho na UTI. Ele nasceu aquelas, o povo fala, aquelas feridas, né? Sabe quando a pessoa fica muito tempo deitado e aí começa a nascer feridas nas costas, começa a nascer feridas nos braços, ele começou a se assar todo por causa da medicação que era muito forte, ele ficou entubado durante esses 25 dias e o acesso, era acesso, gente, o acesso que a moça colocou no pronto-socorro, que ela falou com Jesus e ela conseguiu colocar, foi o mesmo acesso que ele ficou durante até o dia que ele saiu do hospital. E aí, eu lembro que tinha muitas enfermeiras maravilhosas lá. E elas me ajudavam. Mãe, olha, eu vou fazer aqui uma pomada. Elas misturavam um óleo, gente, com hipoglós para poder passar nas feridinhas dele do bumbum, que ficou na carne viva, nas costas. A fisioterapeuta maravilhosa, porque como ele estava entubado, a fisioterapeuta tinha que fazer massagens, né, no pulmão para não juntar água. Maravilhoso, gente. Os médicos, tudo. Até que a médica chegou para mim e falou assim, ó, eu vou tentar, quando ele estava com uns 15 dias, eu vou tentar desentubar o Lucas para ver se ele consegue respirar. Aí nisso também cortaram o pescoço dele aqui, foi um corte bem pequeno, drenaram, né, colocaram um dreno e todo dia eles puxavam e limpavam o pus, puxavam e limpavam o pus. E até que puxou tudo e deu 3 pontinhos no pescoço e graças a Deus era um caroço benigno, né? E ele, com 15 dias, ela falou que ia desentubar o meu filho. E aí, ela tentou desentubar ele, só que ele não conseguiu respirar, ele começou a ficar com falta de ar, né, com muita falta de ar, e aí ela falou, não vamos ter que entubar de novo, e aí eu tive que sair da sala, uma confusão, chegou um monte de enfermeira ajudando para entubar, até que entubaram ele e ele ficou mais 10 dias. Quando deu 10 dias que desentubaram ele conseguiu, né, respirar e ele conseguia, né, ele sempre ficava, eu lembro que ele sempre ficava induzido, né, ele nunca ficava acordado, ele sempre estava dormindo, o tempo inteiro, dormia o tempo inteiro, porque ele ficava eles induzem, né, a pessoa por causa do dreno, né, gente? E não era só ele, tinha mais 3 crianças na UTI de um lado e mais 3 crianças do outro, né, de vários tipos de coisa que tinham acontecido com essas crianças. E
ela falou assim, mãe, já que ele tá melhor... Aí ele começou a melhorar, né? Graças a Deus, começou a melhorar nisso. Teve um processo ainda de psicólogo, gente, pra mim, porque eu não tava muito legal. A psicóloga foi falar comigo várias vezes e eu chorava desesperada, porque eu achava assim, que a psicóloga ia falar comigo que meu filho ia morrer. E, sabe, as doideiras quando você tá com a cabeça perturbada, né? E aí ela falou assim, ah mãe, agora a gente vai tentar ficar uns 2 dias aqui com ele aqui, e se tudo correr bem, ele vai pro quarto, né? E eu rezando a Deus, oh meu Deus, eu pedi a Deus, Senhor, que esse menino não tenha mais nada, o dreno já estava sequinho, já tinha colocado os pontos, ele começou a acordar, sentar, né? Ficar na caminha assim, sentado, comia, tomava o leitinho dele. E aí nós fomos, ela falou assim, hoje, nossa, a UTI toda, eu me lembro, a UTI toda dos médicos, enfermeiros, mães, né? Que ficaram lá, que eu não sei nem o que foi que aconteceu, espero que todas tenham se salvado, né, gente? Porque você olha para trás e fica aquelas histórias, né? Porque você tá lá e você convive com aquelas pessoas, você sabe, elas contam as histórias, né? E aí você vai embora e você fica olhando para trás assim com aquelas histórias, né? Aperto no coração e aquelas histórias para trás. E aí aí ela falou assim, hoje o Lucas vai sair da UTI. Ai, que felicidade, gente. Que felicidade quando falou que meu filho ia sair da UTI para ir pro quarto. E a gente foi. Foi pra... Aí eu lembro que todo mundo ficou batendo palma, né? Tchau, Lucas, vai com Deus, né? As enfermeiras. Porque aí a gente não ia ver mais aquelas enfermeiras, que elas só cuidam da parte da UTI. Né? A gente ia para outro lugar que tinha outras enfermeiras. E aí a gente foi pro quarto. E chegando no quarto, tinha outras mães também lá, com outras histórias, e você acaba se envolvendo com as histórias e fazendo amizade, né? Porque é muitos dias. Eu lembro que tinha um menino que ele veio do Paraná, um menino de 10 anos, ele veio do Paraná e ele veio passar as férias na casa do tio aqui em São Paulo. Quando chegou aqui, o menino caiu de bicicleta e quebrou o fêmur. Misericórdia, meu Deus do céu. A mãe teve que sair lá do Paraná, disse que morava na roça, para vir ficar com o menino aqui no hospital, que ia demorar ainda 2 meses para ele poder operar o fêmur. Acredita? E aí a gente ficou lá, e eu fiz amizade com essa senhora, fiz amizade com outras mães, e o Lucas ficou esperando ele, a alta dele, né? A gente ficou lá nesse quarto, gente, 7 dias. 7 dias a gente ficou lá. E agora vem uma parte aqui que eu não sei se as pessoas... Eu conto essa história, algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Outras dão risada, outras falam que eu estava sonhando, mas eu não estava sonhando. Porque você sabe quando você está sonhando, né? Você sabe. É que, gente, esse 1 mês que eu passei nesse hospital, aconteceram várias coisas. Muitas coisas. Que se eu fosse contar aqui nesse vídeo, ia dar umas 3 horas de vídeo. Como o YouTube, né? Ninguém tem paciência para ficar assistindo 3 horas de vídeo. Eu tô contando por cima. Eu vi gente morrendo, gente. Eu vi gente gritando. Eu não sei. Eu vi muita coisa lá naquele lugar. Então, eu lembro que era uma parte da noite, né? A gente estava no quarto. Isso já tinha uns 2, 3 dias que eu estava lá no quarto com o Lucas. E eu lembro que era assim, o quarto era um quarto grande e tinha uma cama, que era do Lucas, que era em frente à porta. Tinha uma cama no meio, que era de uma outra mãe, com uma outra criança. E tinha uma lá no fundo. E na minha frente tinha mais uma cama, que era desse menino que caiu, que quebrou o fêmur. E tinha mais uma outra cama, que era até de uma senhora que estava com uma outra criança. Que acho que ela estava até com pneumonia, essa criança. E aí, como o Lucas ficou muito tempo na UTI, gente, ele saiu assim, ó, para comer. Ele queria comer o tempo inteiro.
tempo inteiro ele queria tomar mamadeira. Na época ele nem comia, ele tomava mamadeira, né? E eu lembro que quando as nutricionistas passavam, elas falavam, o que que ele toma, né? Ah, ele toma mucilon. Na época ele tomava mucilon. Ele gosta de mucilon de milho. E aí as enfermeiras, as nutricionistas faziam a dietinha e mandavam. E a gente, que era a acompanhante, a gente tinha um restaurante que a gente ia lá, comia, ou quem não comesse, eles traziam o lanchinho no quarto, né? Aí eu lembro que tinha umas mães, né, que tipo a gente fazia assim, a gente olhava os bebezinhos, a mãe ia lá, comia rapidinho no restaurante e depois trocava com a outra ficava olhando e a mãe ia lá e comia, sabe? A gente fazia assim, quando você tá dentro de um hospital com várias pessoas, gente, a amizade, a comunhão das pessoas é uma coisa muito bonita, porque um ajuda o outro. Quem já ficou em hospital e ficou muito tempo em um hospital sabe como é que é. Uma mãe ajuda a outra, a enfermeira ajuda, os médicos ajudam, todo mundo se ajuda ali, né? É uma comunhão ali, tipo uma comunidade, um ajuda o outro. E era assim que a gente fazia. Uma mãe ia, olhava o filho daquela. A outra voltava, olhava o filho daquela outra e ia lá comer no restaurante. Quando queria comer no restaurante, né? E aí chegou a mamadeirinha do Lucas na parte das 6 horas. E ele tomou tudinho. E eu feliz pra caramba, porque fazia muito tempo que ele não comia bem, né? Chegava a jantinha, elas mandavam sopinha, arrozinho, feijão, ele comia, gelatina, muito suco de limão. Naquela época ele tomou suco de limão na mamadeira, viu? E aí um dia ele ficou choroso, querendo mais mamadeira. E começou a chorar. Quero TT, né? Era TI, ele falava TI. Quero TI, mãe, quero TI. E aí, gente, eu lembro que era mais ou menos umas 8 horas da noite, eu ficava assim no corredor com ele, pedindo mamadeira para as enfermeiras. Pega uma aguinha pra mãe, filho. Pedindo a mamadeira para as enfermeiras para esse menino parar de chorar, porque ele queria comer, porque tinha muitos dias que ele não comia, né? Ele na UTI, e ele não comia nada, ele só tomava aquele soro e aquela sonda no nariz, e o menino queria comer, e eu pedindo, ô enfermeira, como a gente faz amizade com as enfermeiras, né? Eu pedia para as enfermeiras, não dá para você trazer uma mamadeira para ele? Eu pedi, né, para lá para fazer uma mamadeirinha para ele, que ele tá chorando. E aí eu pedi e ela foi lá, pegou, trouxe uma meia. Eu lembro até hoje, ela trouxe, tinha uma mamadeira grande, ela trouxe meia mamadeira. Eu falei, vai ter que se acostumar com essa meia mamadeira e dormir, né? Ele tomou a mamadeira e foi dormir. Eu lembro que eu tava na cadeira, lá tinha uma cadeira que deitava e ele tava na maca e a porta não era desse lado, né? A porta era assim, a cadeira deitava e ele tava na maquinha, eu suspendi aqueles negócios para ele não cair e ele dormiu. Aquelas grades. E ele dormiu, né? E eu deitei assim. 8 horas da noite no hospital, já se apagam as luzes, né? Dos quartos. 8 horas da noite. Até mesmo porque criança, você sabe que criança dorme cedo, né, gente? E as mães também já estão cansadas o dia inteiro, né? Lutando ali com a criança. E eu lembro que apagou a luz a moça apagou a luz do quarto. Todo mundo estava deitado e eu estava na cadeira assim. E aí ela encostou a porta, mais ou menos. Ela não fechou. Ela só encostou e ficou assim, um espaço que dava para passar uma pessoa. E eu tava lá assim, né? Aí eu lembro que a cadeira, ela deitava e tinha um encosto assim, e tinha uma cobertinha que eles davam, né? Eu encostei assim e fiquei olhando para a luz no corredor. Fiquei olhando. Gente, vocês podem não acreditar, mas o que eu vou dizer aqui aconteceu realmente, é fato verídico. Eu não iria inventar uma história dessa para chamar a atenção de ninguém ou ganhar views, que nem eu falei. E quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, não precisa também acreditar, tá? Eu acredito porque eu vi realmente, e hoje tendo um entendimento que eu tenho de tudo que eu já estudei e tudo que Deus já revelou para mim,
Eu sei que era o que era. Eu estava deitada e meu filho dormindo. Eu vi com esses olhinhos aqui, ó. Ô, surpresa da miséria. Eu vi, gente, uma sombra. Não era uma pessoa. Não era uma pessoa, um formato de uma pessoa. Era uma fumaça. Eu não sei dizer o que era. Se era uma fumaça, se era uma sombra. Eu não sei. Ele vinha do corredor, porque eu conseguia ver o corredor. Ele vinha do corredor. Era um negócio preto, gente. Estranho. Não sei, eu não sei dizer. Uma fumaça preta. Quando você queima alguma coisa? Sabe quando você queima e vem aquela fumaça? Vinha uma fumaça. Preta. Eu olhei assim. Menino. Eu falei, será que eu tô vendo coisa? Mas eu não tava vendo coisa. Eu arregalei o olho e eu vi, gente. Ela veio da luz lá do corredor, entrou pela porta e foi pra cima do meu filho. Ela veio e entrou pela porta e foi pra cima do meu filho. No segundo que eu vi ela vindo pra cima do Lucas, eu levantei e, no meu impulso de mãe, fui pra cima dele assim e fiz assim, ó, tipo assim, sabe? Sabe quando você quer espantar? Sabe quando você quer espantar assim? Quando eu fiz assim, aquele negócio, eu olhei, gente, eu me lembro perfeitamente. Eu olhei pela porta, aquele negócio, ele foi tão rápido. Ele foi assim, ó, vup, e do jeito que ele veio, ele foi embora, que nem uma fumaça. E sumiu. Sumiu lá no hospital. No corredor. Eu levantei da cadeira e fiquei assim, olhando assim, ó. Sim, olhando, sabe, o corredor, e eu não vi nada, eu não vi mais nada, eu não vi nada, eu só vi a luz, porque o hospital não fica totalmente apagado, né? Os corredores ficam acesos. Eu não vi nada, eu não vi ninguém, eu não vi vulto, eu não vi... Pra mim era um vulto. Eu não vi nada, nada. E quem disse que depois eu dormi? Não dormi a noite inteira. Fiquei acordada. Quando foi no outro dia, meu marido chegou e eu falei pra ele, né? Ó, eu vi... Aí ele falou, não, você estava sonhando. Eu falei, rapaz, eu não estava sonhando. Eu estava acordada. Até porque eu não estava nem com sono. Não, você estava sonhando. E até hoje, quando eu conto essa história pra alguém, as pessoas pensam que eu estava dormindo, que eu estava sonhando, que eu estava vendo coisa, que eu estava meio doida. Mas, gente, eu não estava. Eu estava acordada. Eu vi aquele vulto vindo pra cima do meu filho. E não era um formato de uma pessoa, era uma fumaça, um vulto, sei lá, o que era aquilo, não sei. Coisa boa que eu sei que não era. Coisa boa não era. E aí, quando foi de manhã, lá no hospital, todo o hospital tem um oratório, né? Que você pode ir lá fazer suas preces, pedir a Deus, pela pessoa talvez que tá lá doente, né? Tem aquele altarzinho lá, e eu fui lá, orei a Deus, pedi, falei pra ele assim, meu Deus, se aquilo foi uma alma perdida nesse hospital, que estava procurando alguém, procurando, sei lá, que Deus deu descanso, a paz, né? E a luz, né? Porque eu acho que ele tá precisando de luz. E fiz a minha oração e voltei pro quarto. E a gente ficou lá até mais uns 2 dias, até o Lucas ter alta mesmo, quando eles chegaram lá e falaram, ó, agora o seu filho está de alta, só que você tem que ficar vindo aqui durante uns 4 meses pra gente repetir os exames, porque o que ele teve foi é tipo um tumor, gente. É um tumor, né? Que nasce. Só que o dele nasceu dentro do pescoço, né? Aqui, ó. Dentro do pescoço dele. E ele teve que drenar, né? Ter toda essa muvuca aí na nossa vida. Com 1 aninho de idade. E, assim... essa fase da minha vida, né? Que ele era bebê, ele nem lembra. Ele disse que ele não lembra. Essa fase da minha vida é uma fase que eu não esqueço e eu acho que vai passar 10, 50, até o dia que eu fechar meu olho, eu não vou esquecer. Por tudo que a gente passou, que nem eu falei, não foi só isso, porque se eu fosse contar mesmo, seriam umas 3 horas de vídeo. E por essa coisa que eu vi lá, eu não sei o que era. Depois disso, que nem eu falei pra vocês, eu passei muito, gente, a agradecer a Deus que eu não fazia isso. Eu não agradeci a Deus a nada.
as coisas iam acontecendo e eu, tanto faz como tanto fez, né? Sabe? Se amanheceu tá bom, se não amanheceu também tá bom. Pra mim era assim antigamente. E hoje em dia não. Hoje em dia eu aprendi a ser grata a Deus. Eu sei que tudo que Ele faz é o nosso aprendizado, é para nossa evolução. Assim, você pensa assim, por que eu tô passando por isso hoje? Por algum motivo lá na frente você vai entender, e eu entendi. Hoje o meu filho tá com 16 anos, né? É um menino super saudável. Depois disso aí, ele ainda ficou internado mais uma vez, com a mesma coisa, só que não foi tão grave, né? E só ficou uma semana. Mas foi em outro hospital e lá eu não vi nada, graças a Deus, foi muito tranquilo, né? Até foi muito tranquilo, ele só teve que ficar tomando medicação. E depois disso, ele nunca mais ele ficou doente. Ele tem assim, uma gargantinha inflamada, quebrou o braço, né? Caiu, como toda criança, né? Mas, gente, assim, essas coisas graves que ele teve quando ele era criança, ele nunca mais teve. E vocês veem aí, né? Ele é um menino que ele ajuda a gente em tudo, né? Tudo que eu pedi, e o pai dele pedir, ele faz. Ele não reclama. É um menino carinhoso. Eu e ele e o Lu, a gente tem uma amizade que mãe e pai tem que ser amigo, porque eu não tive essa amizade com meu pai. Com a minha mãe, sim. Mas com meu pai eu não tive. A gente é uma relação muito fria. Não tinha nada que eu tenho hoje com meus filhos. E eu dou muito valor a isso. Eu dou muito valor a ter a amizade dos meus filhos. Porque eu acho que a coisa mais maravilhosa do mundo é você ser amigo do seu filho. Quando você é amigo do seu filho, você pode ter certeza. O que ele estiver passando na vida dele, ele vai chegar para você e vai te contar. E você, por você conhecer o seu filho, você vai ver que ele não está passando muito bem, se ele tá ou se ele não tá. Ele é uma criança tranquila, assim, um rapaz, né? Hoje que eu falo criança, mas ele já é rapaz, né? Tranquilo, não me dá trabalho, nunca me deu trabalho. Sabe, eu não tenho o que dizer dos meus filhos. E depois disso, ele nunca mais ele pisou em hospital. Foi duro, gente. Não foi fácil, não. Foi muito duro pra mim naquela época. Eu quase fiquei doente. Eu fiquei muito mal. Depois que ele voltou do hospital eu ainda demorei pra me, sabe, voltar à minha vida normal, porque as lembranças, vocês veem que eu tô contando as histórias até hoje, depois de 16 anos, né, quase, e as lembranças continuam aqui na minha cabeça, os gritos, que nem eu falei, aquele vulto que eu vi, mas eu entendo a parte espiritual. Eu entendo, sim. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, né? Eu sou uma pessoa que, em sonhos, eu já tive muitas revelações em sonhos para mim. Gente, assim, eu já peguei, depois disso eu comecei a entender a minha consciência, vamos dizer assim, a minha espiritualidade, que eu não entendia, né? Eu não entendia nada disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos sonhos, eu sonho com coisas que depois acontecem, ou eu vejo no sonho e, sabe, acontece aquilo. Eu não gosto de casas. Se eu entrar numa casa assim, gente, assim, sem mentira nenhuma, todo mundo aqui sabe. Eu não gosto de comprar casas prontas. Eu não gosto de morar numa casa pronta. Por isso que nós contamos isso daqui. Eu nunca contei isso aqui no YouTube. Mas essa casa, na época, o meu marido ele ia vender esse terreno. Só que ele queria comprar uma casa pronta. Mas eu nunca fui a favor de ter uma casa pronta, onde moram outras pessoas. A não ser que fosse uma casa nova. Porque eu não sei a história. Eu já cheguei em casas que eu não sabia a história, gente, e eu senti coisas lá que eu não sabia que tinha acontecido. Eu senti coisas que depois que as pessoas me contaram, eu falava, meu pai, por isso que eu senti isso.
Eu já peguei na mão de pessoas que depois desencarnaram e eu sabia que aquela pessoa ela ia desencarnar. Sabe? Eu peguei na mão da pessoa e eu senti que aquela pessoa ela não ia viver mais. Entendeu? Então é uma parada muito séria isso. Às vezes eu vejo vídeos aí no YouTube de gente brincando com essas coisas. E essas coisas não são brincadeira. Essas coisas não são brincadeira. Eu respeito quem não acredita. Mas a partir do dia que eu vi no hospital, e eu vi quando eu era criança, que eu também não entendi, eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar. E a partir dos sonhos que eu via, que assim, vinham gente me falar, pessoas que da minha família que não estavam vivas e eu sonhei e aconteceu daquela pessoa assim morrer, sabe? E é uma parada muito séria, gente. Hoje em dia eu oro a Deus, peço a Deus, né, que assim, eu nunca mais vi nada assim eu digo assim, fantasma, porque o que eu vi, eu acho que foi um fantasma. E o que eu vi também quando eu era criança era um fantasma também, só que eu não sabia, eu era criança. Eu vi um fantasma, gente, quando eu tinha 6 anos de idade, que eu acho que era um fantasma. A gente fala fantasma, mas eu falo assim, um espírito, uma alma, não sei o que era. Eu vi, quando eu era criança, eu contei pra minha mãe, a minha mãe não acreditou. Minha mãe falou, você tá ficando doida, você tá com besteira. Minha mãe falava assim. E não era besteira. Hoje em dia eu entendo que eu vi realmente aquilo. E depois, quando eu fiquei maior, que eu já estava adulta, eu vi também outra vez. Eu tive sonhos com a minha mãe. Assim, ela tinha falecido uma semana, eu sonhei com ela. Na outra semana eu sonhei com a minha mãe. E o sonho era tão real que eu acordei chorando. Lá em casa, eu acordei chorando na minha cama, que eu sonhei com a minha mãe, porque o sonho era muito real. E ela vinha e falava comigo, com a minha irmã, abraçava e falava assim, eu tô bem. E eu acordava chorando, no meu sonho eu chorava e acordei chorando, do nada. Acordei lá em casa, o marido ficou até com medo, chorando. Então eu tenho algumas revelações que às vezes eu fico assustada, né? Deus vem no meu sonho e fala e não sei, ele manda os anjos, os mentores, o que você acredita e fala comigo. E eu já sonhei até, eu não sei nem se eu vi até um vídeo da Evelyn Hagley, a Evelyn Hagley, ela contando isso, e eu me identifiquei muito, porque eu já tive também esse mesmo sonho que ela teve, de estar repreendendo o diabo. Sério, eu já sonhei eu repreendendo o diabo, gente, e era uma coisa tão feia, que eu me arrepio quando eu falo essas coisas, eu me arrepio inteira. E ela disse que ela já sonhou também, repreendendo em nome de Jesus. Eu também repreendia ele em nome de Jesus e eu via ele muito bravo, querendo, sabe, acabar comigo de qualquer jeito. Só que a minha força e a minha fé, eu repreendia ele e ele corria de mim, sabe? Eu lembro que eu sonhei uma época que ele andava assim, ó, pelo teto. E eu falava, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te repreendo. E ele corria assim, e ele ficava bravo. E era que nem a gente vê nos filmes. Aquele negócio com um chifre horrendo, aquela cara. Só que eu não tenho medo, né? Porque eu sou uma pessoa, eu tenho certeza absoluta que eu sou uma pessoa abençoada e guiada por Deus. Então eu não tenho medo. Mas eu conto assim, me arrepio inteira. Então, essa foi a história, né, quase uma hora de vídeo. Que eu queria contar pra vocês. Sei que tem gente que não acredita, tem gente que fala, ai, que besteira, do crucifixo. Aqui todo mundo tem um crucifixo. Muita gente fala que é besteira, como eu já escutei de muitas pessoas. Ah, isso é besteira, menina. Para, você sonhou.
Isso aí você não existe, né? Muita gente fala, isso não existe, eu não acredito nisso. Não, eu respeito, totalmente, respeito. Ninguém é obrigado a acreditar em ninguém, né? Mas o que eu vi aqui foi real. E tô aqui para contar a história para vocês, tá bom? Então é isso. Você gostou, né? Se você acredita, deixa um like, né? Se inscreve no canal. É mais uma história de vida minha, da minha família. Tem tantas, né? Mas essa foi a que mais me marcou e me marca até hoje, porque eu não esqueço. Que nem eu falei, eu vou fechar o meu olho e eu vou lembrar até o dia que eu fechar o olho. E tá aí o meu filho saudável, um rapaz saudável, para contar a história, né? E quem conviveu, a minha irmã, minha mãe que não tá mais aqui, né? Os meus familiares, meu esposo, conviveu com isso e eles sabem que é verdade. E é isso, tá bom? Vou finalizar porque nosso vídeo já tá enorme. Deu quase uma hora. Vou finalizar. Fiquem com Deus, orem a Deus, gente. Acreditem em Deus, porque só Ele dá a nossa salvação. Só Ele sabe do nosso coração. Só Ele que é nosso caminho. Só Deus é o nosso caminho, sério. Não tente ser mal para ninguém. Não tente desejar o mal de ninguém. Não inveje. Fique feliz com o que as outras pessoas conquistam. Que a pessoa que é feliz com a conquista do outro, com certeza, ela vai ser feliz também. Deus está vendo o seu coração lá. Então, não deseje o mal, não queiram mal, porque o mal existe, gente, só que as pessoas acham que não. O mal existe, né? Mas Deus está aí para combater ele. E quem anda do lado de Deus não teme o mal. Eu não temo o mal. Eu não temo o mal. Porque eu ando do lado de Deus. Eu aprendi, que nem eu falei, na dor, ele me ensinou a andar de mão dada com ele. E é assim que tem que ser. E eu tento passar esses ensinamentos para os meus filhos, né? Para quem convive comigo e as pessoas que não acreditam. A gente não pode fazer mais nada, né, gente? Que a gente não tem como forçar ninguém a acreditar. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!